Então, pessoal, vamos falar um pouco sobre a associação mista de resistores a partir de um exemplo. O que seria uma associação mista? A gente já trabalhou o circuito série, a gente já trabalhou o circuito em paralelo. A associação mista vai ter as duas representações simultaneamente. Então, nós vamos ter a associação série e paralelo no mesmo circuito. Teríamos aqui, então, uma associação de resistores, um resistor chamado de R1, de 6 ohms, um resistor R2 de 3 ohms, um resistor R3 de 8 ohms, que cada um deles representados, e aqui a nossa fonte de energia com o potencial alto e o potencial baixo, sempre na barrinha mais larga, positivo, na mais estreita, negativo, 100 volts, certo? Nós vamos determinar algumas coisas que são práticas comuns em associações de resistores. A primeira delas, nós vamos achar qual é o resistor equivalente de todo o circuito. Lembra o que é o resistor equivalente? É aquela resistência que é aquele resistor que vai ter a resistência que equivale à resistência de todos os resistores associados. Então, nós temos aqui a nossa fonte. O que nós vamos fazer? Nós vamos seguir a corrente. A corrente sempre vai do potencial alto, da barrinha mais larga, para o potencial baixo, a barrinha mais estreita. Então, nós vamos pensar que assim, ó, a corrente sai daqui, a gente vai ter este caminho, até aqui é o I total, que eu vou chamar de IT. Chegando aqui neste ponto, eu tenho um nó, com dois caminhos possíveis. Então, uma parte para cá, corrente I1, uma parte para cá, corrente I2. Então, esse nó dividiu as correntes. Aqui eu tenho uma associação em paralelo, essas barrinhas indicando, então, que aqui nesta região, eu tenho uma associação em paralelo. A corrente dividiu em dois caminhos paralelos. O que acontece depois aqui? Nesse nó aqui, as correntes vão se unir. O que entra aqui vai ser igual ao que sai aqui. E aí nós vamos ter aqui a corrente que vai passar no terceiro resistor, que eu vou chamar de I3. E esta corrente é exatamente a corrente total do circuito. Ó, o que entra aqui tem que sair aqui, certo? É a mesma corrente. Então, o que eu tenho na sequência dessa associação paralelo entre esses dois resistores? Esses dois resistores em paralelo estão associados em série com esse aqui. Então, eu tenho aqui uma associação em paralelo em série com outro resistor. E é isso que nós vamos fazer, então, para achar a resistência equivalente. Eu vou chamar essa resistência equivalente daqui de R'. E aí nós vamos lembrar que quando eu tenho dois resistores associados em paralelo, eu posso achar a resistência equivalente desses dois resistores, que eu vou chamar de R', pelo produto entre eles, R1 vezes R2, dividido pela soma entre eles, R1 mais R2. Ou seja, eu tenho lá 6 ohms vezes 3 ohms, tudo já no Sistema Internacional de Unidades, sobre 6 ohms mais 3 ohms, R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Isto vai me dar 18 sobre 9, ou seja, esses dois resistores aqui, unidos de forma paralela, equivalem a um só de 2 ohms. Então, seria mais ou menos como se a gente tivesse assim, ó. Só simplificando um pouquinho o que a gente tem em relação ao que tinha antes, né? Eu tenho aqui um resistor que eu chamei de R3. Aqui eu vou ter um resistor que eu vou chamar de R', o R', tudo isso aqui ligado na nossa fonte de 100 volts, certo? Então, é o que aconteceu com aqueles dois resistores associados em paralelo que a gente tem ali. Então, ó, aqui eu tenho a fonte com uma tensão de 100 volts, uma diferença de potencial de 100 volts, uma voltagem de 100 volts, ali o R' e ali o R3. Agora, então, o R' equivale a esses dois associados, que vale 2 ohms. E aí, como é que esses aqui estão associados entre si? Numa associação em série, aqui é série. Na associação em série, a resistência equivalente, agora que é o que eu vou achar de tudo, vai ser igual ao R' mais o R3 na associação. Equivalente, a resistência equivalente equivale à soma das resistências de todos os resistores. Então, lá nós temos os 2 ohms, que nós calculamos para o R', mais o R3, que é de 8 ohms. 2 mais 8 vai dar
10 ohms é a resistência equivalente de todo o nosso circuito. Então, é como se a gente tivesse um único resistor associado em todo o nosso circuito a uma fonte de... Então, aqui eu teria a resistência equivalente de 10 ohms, uma fonte V de 100 volts. Então, eu estaria simplificando o nosso circuito, trazendo para cá. Então, isso é só para visualizar o que nós estamos calculando. A resistência equivalente está aqui. Essa é a resistência equivalente. Bom, o que eu vou perguntar além disso? Eu vou pedir aqui, então, como um item 2, qual é a corrente total do circuito? Qual é a corrente total do circuito? Então, seria o meu segundo passo. O meu primeiro passo foi achar a resistência equivalente. Qual é a corrente total do circuito? Eu vou ter que usar para isso a primeira lei de Ohm. Então, que vai ser o V que ri, ou o URI, se tu preferir usar o U, não tem problema. Como eu quero o total, aqui é o total, aqui é o equivalente, aqui é o total. Qual é o V total que eu tenho no meu circuito? É os 100 volts. A resistência equivalente a gente calculou há pouco, 10 ohms. E a corrente total, então, vai ser o I total igual a 100 sobre 10. Isso vai nos dar 10 amperes. Essa é a corrente total do circuito. Então, o que a gente tem aqui é... Olha lá, eu vou ter aqui um I total de 10 amperes, um I total de 10 amperes, certo? Mas eu vou perguntar mais agora. Agora eu vou querer saber, uma vez que a gente já calculou essas informações, eu vou querer saber agora qual é a corrente que está passando em cada um dos nossos resistores. Então, eu vou querer saber qual é, no item 3, qual é a corrente, no item 3, qual é a corrente que passa no resistor 1, qual é a corrente que passa no resistor 2, qual é a corrente que passa no resistor 3. 1, 2 e 3. E aí nós vamos começar a pensar um pouquinho mais. A corrente de 10 amperes que sai aqui, ela chega aqui e se divide, certo? Então, eu tenho 10 no total. Esses 10 se dividem proporcionalmente. 3 ohms e 6 ohms. Por onde vai passar mais? Por onde vai passar mais corrente? A resistência, lembra, é aquilo que impõe dificuldade à passagem da corrente. Numa associação em paralelo, a corrente sempre vai ser maior, ela vai dividir e ela sempre vai ser maior na resistência menor. Quanto menor a resistência, menor é a dificuldade, mais corrente vai passar. Se essa resistência é a metade dessa, aqui tem que passar o dobro da corrente que passa aqui. Certo? Então, aqui tem que passar o dobro da corrente que passa aqui. Mas eu vou pensar um pouquinho mais. Essas correntes vão se encontrar aqui e aqui eu vou ter a corrente que passa em todo o circuito, a corrente total. Isso aqui está em série com o circuito. Ó. Em série, a corrente é a mesma em todos os resistores. Então, a corrente no resistor R3, a corrente no R3, I3 é igual ao I total, que eu já calculei antes, que são os 10 amperes. Então, eu já sei que aqui, a corrente que passa no I3 é de 10 amperes. E eu sei que ela se dividiu aqui, tá? Aqui com o dobro desse valor que passa aqui. Então, eu posso fazer isso de duas maneiras. Quais seriam as duas maneiras? Bom, como essa associação, esse resistor aqui está associado em série com esses dois, eu sei que desses 100 volts há uma divisão, uma parte dos 100 volts vem para cá, outra parte vem para cá, porque numa associação em série, que é o que acontece entre esses dois componentes do meu circuito, há uma divisão do V. Então, eu vou pegar aqui e vou descobrir qual é o V do 3. O V do 3 é igual ao R do 3 vezes o I do 3. E o V do 3, então, vai ser igual a R do 3, que é 8 ohms, vezes o I do 3, que é 10. Então, 8 vezes 10 dá 80 volts. Então, eu já sei que aqui no 3, o V3 é 80 volts. Dos 100 volts que estão aqui, 80 ficam aqui. 80 do potencial fica aqui. Essa é a queda de potencial desses 100. 80 vão ficar para cá. E quanto que vai sobrar para esses dois? Como eu tenho uma associação em paralelo, esses dois estão em paralelo com essa fonte, a tensão no 1 e no 2 é a mesma. O V do 1 é igual ao V do 2. E o V do 1 e o V do 2 vão ser igual a quem? O V total menos o V do 3.
tudo que eu tenho aqui menos o que ficou aqui. Então, o V do 1 e o V do 2 vão ser igual a 100 menos 80. Isso vai nos dar 20 volts. 20 volts. Então, esse é o V do 1 e é o V do 2. Bom, então, eu sei que quem vê ri, V1 igual a R1 vezes I1. Se o V1 é 20, quanto é que vale o R1? O R1 é 6. Então, eu já sei quanto é que é o I do 1. O I do 1 vai ser igual a 20 sobre 6. Dividindo por 2 em cima e embaixo, eu vou ficar aqui com 10 terços de ampere. 10 terços de ampere dos 10 amperes vão ficar aqui. Quanto é que vai ficar no outro? Exatamente o dobro. E o dobro de 10 terços é 20 terços. Vamos comprovar isso? Ó. O V do 2 vai ser igual a R do 2 vezes o I do 2. O V do 2 vai ser o R do 2. Quanto é que vale o R do 2? Está aqui, 3 ohms. E o I do 2, que é... O I do 2 é o que nós queremos calcular. Vamos achar aqui, então, I do 2. O V do 2 eu já sei que é o mesmo calculado antes, 20. Está aqui, ó. Então, o I do 2 vai ser igual a 20 terços de ampere. 20 terços de ampere. Então, dos 10 amperes que eu tenho aqui, aqui vai ficar 10 terços de ampere. 10 terços de ampere. E aqui vai ficar 20 terços de ampere. Depois aqui vai passar os 10 amperes, que é a corrente total do meu circuito. Certo? Está aí, então, uma exemplificação para a gente poder identificar quando uma associação é mista. Tá legal? Segue fazendo exercício, vai estudando, tudo vai funcionar aí.